presidente dos Estados Unidos, Mariana Jean-Jacques, Donald Trump, disse hoje, lá no encerramento da cúpula do G7, que o Brasil tem se tornado um país perigoso politicamente. Ele afirmou que passou muito tempo com Lula e pareceu se confundir ao falar sobre a família Bolsonaro. Você acompanhou, né, essa fala e depois, então, a gente traz aqui a fala de Donald Trump e depois, com o Américo, a gente retoma para falar aí as respostas de Lula. Com você, Mariana Jean-Jacques, direto de Washington. Oi, Débora, Yuri, Américo, boa tarde a todos. Donald Trump foi questionado sobre a interação com o presidente Lula e se os dois teriam conversado sobre tarifas e sobre a designação de grupos criminosos como terroristas. Donald Trump disse que sim, que conversou com Lula e seguiu dizendo que o Brasil tem se tornado um país politicamente difícil. Eu até escrevi aqui exatamente as palavras de Donald Trump. Ele disse o seguinte: se tornou um país um pouco difícil politicamente, tem sido um pouco perigoso politicamente. Aí Donald Trump seguiu dizendo que ouviu que prenderam alguém que estava concorrendo às eleições. Disse que ouviu que prenderam Bolsonaro Júnior, que estava indo muito bem nas pesquisas e que foi preso por causa de um pronunciamento no Texas. Aí Donald Trump aparentemente teria confundido Flávio Bolsonaro com Eduardo Bolsonaro, que foi condenado à prisão pelo STF. Então ele pareceu ter confundido os dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E Donald Trump, depois de mencionar os Bolsonaro, seguiu falando sobre as eleições aqui nos Estados Unidos. Ele fez um paralelo. Ele disse que no Brasil a situação é difícil e que aqui nos Estados Unidos também, que aqui, na verdade, é mais difícil e que as eleições aqui nos Estados Unidos foram completamente manipuladas. Ou seja, mais uma vez, Donald Trump acrescentando o tópico eleições à conversa. Ele foi questionado, atenção, sobre interação com Lula, sobre tarifas, sobre designação de grupos criminosos como terroristas e acabou mencionando Bolsonaro Júnior. Foi assim que ele se referiu, foi esse o termo que ele usou e depois terminou a resposta dele falando sobre eleições e dizendo mais uma vez que as eleições aqui nos Estados Unidos foram manipuladas. Essa foi a primeira menção de Donald Trump ao Brasil depois de ter declarado, depois da designação dos grupos como grupos terroristas, também depois do anúncio das tarifas. Donald Trump, que claro, recebeu o presidente Lula aqui na Casa Branca, os dois conversaram, a gente não conseguiu entrar, os jornalistas não conseguiram entrar para fazer perguntas, mas os dois conversaram. Depois ele disse que fez elogios ao presidente Lula, disse que o presidente Lula era muito dinâmico e aí pouco tempo depois veio então essa notícia, foi uma semana de notícias ali sobre o Brasil, né, com as novas